Glória a Deus. Você está feliz? Amém, queridos? Com certeza, o Senhor tem reservado grandes coisas para cada um de nós esse ano. Deixa eu colocar aqui para funcionar, então eu acabo me perdendo na hora. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de João, Apóstolo João, capítulo 14. Cada um de nós tem uma dinâmica conduzida pelo Espírito para revelar a sua vontade para a igreja. Eu acho lindo o pastor Felipe, pastor Júlio, muitas vezes diz que chegam aqui e Deus de repente dá a eles direção de uma palavra, daquilo que Deus está fazendo brotar nos seus corações, e é assim algo excepcional. Comigo não é assim. Comigo não é assim. E não tem nada demais nisso, queridos. Cada um Deus conhece. Eu, quando saio daqui da quinta-feira à noite, que eu vou pregar no domingo, eu já começo a orar e começo a clamar ao Senhor, porque eu tenho quinta à noite, sexta, sábado, e eu espero até sábado para estar tudo pronto. E foi isso que eu fiz. Preguei quinta-feira à noite, fui para casa. E comecei a orar, comecei a clamar a Deus. Passou sexta. Nada. Passou sábado. Nada. E eu estava dizendo para Deus, Deus, eu não vou entrar em aflição, porque aí eu não vou conseguir ouvir a sua voz. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um livro e vou ler. Eu fiquei à tarde em casa e fui ler um livro, estou lendo um livro. Porque a gente é aquilo que se alimenta, bem, queridos? É só olhar para você aí, ver como você está bem alimentado. Mas a gente também não é só alimentado fisicamente, a gente é alimentado espiritualmente e é alimentado intelectualmente. Amém? E eu fui ler esse livro, um livro até que eu comprei dois. Um eu dei para o pastor Júlio, ele, como sempre, saiu na frente, já leu o livro inteiro. Eu fui perguntar se ele tinha começado a ler o livro. Ele me disse, não, já li. Mas eu estou lendo o livro. E me deparei ontem com uma frase que ela como saltou do livro para o meu coração. Presta atenção no que essa frase diz, porque ela vai ter tudo a ver com aquilo que a gente vai tentar construir essa noite, e muito possivelmente essa vai ser a primeira de algumas vezes que você vai ouvir eu falar sobre esse assunto. O autor diz assim, sim, eu não desdenho o valor do esforço leal da análise. Ele é um psicoterapeuta, ou um psicanalista, da discussão objetiva. Ele é também um cristão. Aí ele vai dizer assim, porém, podemos nos perder se não houver nela o quê? Na análise e na discussão, se não houver nela o sopro do Espírito. Porque o plano intelectual da ciência e da psicologia, e mesmo da moral e da religião, é diferente do plano espiritual. E isso saltou para o meu coração. Esse capítulo que o médico fala a respeito disso, ele diz que o médico nos julga. O nome do livro é Culpa e Graça. Foi escrito em 1957. E ele vai, no contexto dessa história, ele vai narrar uma realidade que ele está vivendo.
E ele diz assim: o que desgasta um tratamento psicoterápico, ou um casamento, ou a vida de uma comunidade religiosa? Ele está fazendo uma pergunta: o que é que desgasta? Não é o espírito de julgamento, que torna enganador, traiçoeira, insidioso é a palavra que ele usa, inconsciente, desapercebido. Nessa sua experiência, ele está cuidando de uma pessoa que se torna amiga, porque ele tem com ela um cuidado de anos, e não somente o interesse pela doença, mas principalmente pela aventura espiritual que constitui a vida dela. Mas ele narra e diz assim: há muito tempo o clima de nossas entrevistas perderam o brilho. E ele não sabia por quê. E ela convida ele para ir para um retiro. Vou aproveitar e fazer propaganda do nosso. Não deixe de ir. Não deixe de participar. Porque foi num retiro que ele fora convidado para ir com a sua paciente, com a sua amiga, que ele recebe esse sopro do Espírito sobre a vida do intelectual, sobre a vida daquele que é moral, daquele que é religioso. E o sopro do Espírito, ele diz assim, revelando: Deus me mostrou que eu a julgava há muito tempo. E ele diz: fiquei estupefato com isso, porque me gabava justamente do contrário. Ou seja, ele achava que ele era superior, porque ele não tinha nenhum julgamento sobre o outro. Mas agora o Espírito veio e revelou a ele. E ele diz assim que a lista dos julgamentos crescia sobre a minha caneta. Entenda uma coisa, queridos. A nossa vida não pode ser desassociada, seja ela intelectual, seja ela moral, seja ela religiosa, seja ela em que esfera for, sem a gente experimentar o sopro do Espírito nas nossas vidas. Porque aí vai ser um julgamento humano. Por isso que nós, em oração, buscando a orientação de Deus, trouxemos no culto da virada um tripé de uma vida cristã, que é leitura da palavra, como nós vimos aqui o vídeo do pastor Júlio. Estamos com o propósito de lermos a Bíblia no decorrer desse ano inteiro. Todo sábado à noite você vai estar recebendo o seu calendário para a próxima semana. Se aplique, porque você se torna aquilo que com que você se alimenta. Leia bons livros. Se você não conhece bons livros, procure o pastor Júlio. Ele tem, com certeza, muitas orientações e pode te ajudar. Segunda coisa, uma vida de oração. Não é momentos de oração, é uma vida de oração. E sabe quando a gente percebe, e aqui eu não estou chamando a atenção, é só uma percepção, quando a gente percebe que a pessoa tem uma vida de oração? Quando ela participa do culto da oração da igreja. Porque o culto de oração para ela é mais uma oportunidade dentro de todo o esteio da vida dela de um tempo de oração.
E a terceira coisa é a prática do jejum, aonde a gente diz para a carne que quem manda não é ela. Porque às vezes a gente não vence determinados pecados, determinadas práticas, porque não consegue num jejum mortificar a carne, e o pecado vai ser, como diz, insidioso, traiçoeiro, não vai nos deixar de qualquer, ou de uma maneira muito fácil. Então nós não podemos desassociar nossa vida disso, queridos. Entenda, quando Jesus se entrega a sua vida, e hoje nós vamos participar da ceia, Ele entrega a sua vida por amor a nós, Ele não simplesmente nos restaura a comunhão, cantamos aqui, o véu foi rasgado. Amém? Como também Ele realinha a nossa identidade. Filhos e filhas de Deus, pois todo aquele que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele também abre o caminho para nos reconduzir aos braços amorosos do Pai, como filho pródigo que volta para casa. O filho que estava afastado, longe, perdido, e agora ele volta para casa. Arrancando de nós as amarras que nos prendem, que muitas vezes nos asfixiaram, a fim de revelar um futuro e um propósito para as nossas vidas, queridos. Porque o texto de Jeremias vai dizer: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Mas Ele não fez só isso, porque quando a gente recebe a Jesus, a gente acha que a gente simplesmente se realinhou novamente com Deus. Não, que agora a gente tem acesso, tomamos o entendimento de filho, recebemos a paternidade e sabemos que temos um propósito. Não, Ele não fez só isso. Ele fez uma promessa. Capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita em vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais, mas vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naqueles dias vocês saberão que eu estou em meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei nele. Então Judas, não Iscariote, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada.
Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, o Pai enviará em meu nome. Este ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Ele fez uma promessa, queridos. Ele abriu, através da sua morte, ele rasgou o véu. Através da sua morte, ele alinhou a nossa identidade. Através da sua morte, ele nos apresentou o Pai. Através da sua morte, ele nos apresentou um propósito. Mas através da sua morte, ele nos deu o Espírito Santo para nos ensinar e nos conduzir em todas as coisas. Não é para falar em línguas. Não é só para falar em línguas. Ele nos ensinou, ele nos deu para nos ensinar todas as coisas. Agora nós vivemos uma vida desassociada disso. É só ver o resultado da nossa vida. É só ver o resultado da nossa história. É só ver como nós conduzimos a nossa caminhada diante dessa verdade. Que muitas vezes temos a capacidade de consultar a terceiros, consultar a bibliotecas, mas não temos a habilidade de pararmos e consultarmos o Espírito Santo que o Senhor nos deu a fim de nos instruir. Vivemos como se essa pessoa não existisse. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ela não é uma força, como alguns querem dizer, mística. Não, ela é uma pessoa. E levantamos, acordamos, vivemos o dia inteiro como se essa pessoa não estivesse ali. E aí a nossa vida vai tomando proporção que a gente de vez em quando fica apavorado. Mas por quê? Porque nós não consultamos, nós não observamos que além de tudo que Jesus fez na cruz pela nossa vida, Ele não nos deixou sozinho. Ele não nos deixou só. É o Espírito Santo que nos capacita, que nos ajuda a dar testemunho dEle. Você vai ver isso aí no próprio livro de João, capítulo 15, versículo 26 e 27. É Ele que nos capacita, é Ele que nos ajuda. É Ele que vai e tem a capacidade, mas você tem que dar a permissão de ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, porque é Ele que faz isso. Porque às vezes a gente acha que Ele precisa convencer o vizinho da frente. E Ele está tentando sussurrar no nosso ouvido, dizendo: o problema não é o vizinho. O problema é que você está fazendo um julgamento errado.
É Ele. É Ele que nos dá poder para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E por que temos dificuldade de testemunhar? Porque não temos afinidade com Ele. Nós ouvimos testemunhos de pessoas, de experiências marcantes, sem perceber que aquilo que nós estamos ouvindo é o que Ele deseja fazer também através das nossas vidas. Amém, queridos? E nós precisamos, então, compreender isto. Porque se não compreendermos isto, seremos até intelectualmente bem, e seremos pessoas de uma moral ilibada, de uma religião ilibada, mas sem ação do Espírito na nossa vida. E nós precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida, todos os dias, em todas as circunstâncias. Você vai perceber que a oração, ela é tão vital e importante na vida de um cristão, que é uma prática que a gente tem que resgatar ela na nossa vida pessoal, diária, contínua, permanente com Deus. Porque lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, 27, ele vai dizer que o Espírito intercede por nós e nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque aí ele diz assim: porque não sabemos como orar, o próprio Espírito intercede. Mas ele vai interceder quando, queridos? Quando você acha que o Espírito vai estar intercedendo, pegando a tua oração e colocando diante do Pai. Quando? Quando você orar. Quando você ler a palavra de Deus e o texto, a palavra pula para o teu coração e você se derrama diante de Deus, mesmo você não sabendo da maneira clara como falar com Deus, e o Espírito naquele momento, o teu amigo, aquele que está te ajudando, está ao teu lado, intercedendo por você diante do Pai. Porque é Ele que sabe o que vai no nosso coração, queridos. Não é o que o salmista disse? Sonda o meu coração, para ver se há em mim algum caminho mau, queridos. É Ele que sabe como é que está o nosso coração. E Ele sabendo como é que está o nosso coração, é Ele que vai carregar, é Ele que vai interceder, é Ele com gemidos inexprimíveis vai chegar diante do Pai e vai interceder pelas nossas vidas. É Ele que nos ensina em todos os momentos, queridos. É relacionamento, amém? É saber ouvir a voz do Espírito, é saber que o Senhor o deixou aqui com um propósito, e o propósito é nos ensinar todas as coisas, para que a gente possa não só desfrutar o que o Senhor tem para as nossas vidas, mas que a nossa vida possa revelar a transformação que Deus está operando em nós. Porque o Espírito, encontrando lugar na nossa vida, queridos, Ele vai manifestar o fruto dele. E qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e
e domínio próprio. É assim, você levanta, você tem uma batalha nesse dia. Você chega para ele e diz assim: Espírito Santo, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei como agir. Eu estou com vontade de jogar tudo por alto. E ele diz assim: você não faz nada. Se submete. Como? Me submeter? Se submete. Não posso me submeter, já estou me submetendo há tantos anos. Se submete. E aí você vai, você é obediente, graças a Deus. Você vai e se submete, e vê Deus operando o milagre, transformando a circunstância, mudando a situação. Queridos, eu era um homem extremamente autoritário. Se você quer saber, pergunte para minha esposa e para minha filha. Eu nasci dentro de uma família autoritária. A minha mãe, que completará esse ano, se Deus permitir, 90 anos, sempre foi uma mulher de uma autoridade, de um autoritarismo muito grande. Até meu pai tinha medo dela. Então eu achava que a minha vida, que a minha história, a construção da minha vida teria que ser segundo aquele padrão de autoritarismo. Agora você imagina o autoritarismo associado com a dependência do álcool. Era um horror. Infelizmente, com certeza deixei lacunas e deixei feridas no coração deles. Tenho plena consciência disso. Mas agora eu começo a caminhar com o Senhor. E não pensa que eu melhorei assim de uma hora para outra, porque não teve uma varinha de condão que fez plim, plim, plom, plom e as coisas aconteceram. Não. É uma jornada, mas é uma decisão. Eu decidi que não queria ser mais que nem aquele homem do passado. Eu decidi que não queria repetir os mesmos erros que outrora eu havia feito. Eu decidi. E comecei a ouvir, e comecei a colocar minhas lutas, comecei a colocar os meus anseios, as minhas raivas, as minhas iras, diante do Espírito Santo de Deus. E tinha vontade que tinha um momento que eu tinha vontade de surtar. Tinha. Mas ele falava: quieto. Como quieto? Eles têm que saber que sou eu que mando aqui. Porque geralmente é assim, que é a nossa desculpa. A gente quer mostrar quem é que manda. E ele falava: quieto. E eu me aquietava, com muita dificuldade. Por isso eu entrei no processo do jejum, porque o jejum me ensinou a mortificar a minha carne. Eu comecei a me aquietar. E o Espírito Santo começou a encontrar lugar no meu coração para operar uma transformação. Sopro do Espírito, uma vida dirigida pelo Espírito,
uma vida em que você não faz nada desassociada da vontade dEle. Uma vida que você entende que Ele abriu janelas de oportunidade para você, mas Ele deixou alguém para te instruir. Frutos do Espírito. Antigamente eu amava por interesse. Mas hoje o amor é genuíno. Não tem interesse mais nenhum. Eu não amo nem a minha esposa por interesse, eu amo porque ela é. Pronto. Teve uma época que eu amei por interesse. Mas agora eu a amo pelo que ela é. Se o arroz queimou, tá bom. Se o feijão queimou, tá bom. Ela chega para mim assim: o que é que você quer comer? O que você fizer tá bom. Ela chegou para mim ontem à noite e disse assim: escolhe uma ou outra. O que você fizer tá bom. Porque eu não amo pelo que ela faz. Eu amo porque ela é. Sabe o que é isso? É o fruto do Espírito na minha vida. Eu amo meus filhos, não porque eles podem fazer para mim. Eu amo porque eles são meus filhos. Eu conheci uma pessoa que passou a vida inteira trabalhando e investindo nos filhos, porque o desejo dele é que quando ele aposentasse, os filhos fossem reverter todo o investimento que ele havia feito neles na vida dele. O que aconteceu? Cada um foi para um canto. E por ele se sentir assim, hoje ele está num declínio. Porque um filho está fora do Brasil, o outro casou, foi cuidar da esposa, a outra filha, as outras duas filhas casaram, foram embora para outra cidade. Então ele não aprendeu a amar, a não ser por interesse. Como é que você ama as pessoas, queridos? Poderia ficar falando muitas coisas aqui, mas eu quero pensar, não vai dar tempo de a gente discorrer cada uma delas. No decorrer desse ano a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu quero que você entenda algumas personalidades, algumas características da personalidade do Espírito Santo. Para você venha compreender quem é que Deus, o Cristo, aquele que morreu por nós, preocupado em não nos deixar órfãos, nos concedeu para que andasse conosco todos os dias. Uma das características dele é que ele pensa. O Espírito Santo pensa, porque ele sonda os nossos corações, ele conhece as nossas intenções e ele intercede por nós. Ele pensa, queridos. Ele não é algo abstrato. Deixa eu abrir aqui um parênteses, só para você perceber isso, como é essa pessoa do Espírito Santo. Quando eu vivi muito tempo no ocultismo, se tem uma das coisas que acontecem no ocultismo, quando você está incorporado, é a alienação da mente. É a alienação da mente. Porque se é uma das coisas que o inimigo toma, é a mente. Ela fica alienada, você não sabe o que está acontecendo. O Espírito Santo, como pessoa, ele não te aliena. Você pode estar cheio do Espírito Santo, transbordando dele,
fluindo dele, você tem a tua lucidez do que está acontecendo. Você sabe o que está no teu entorno, e ele, mesmo sobre essa impacto da presença dele, ele vai se submeter à tua vontade. Por quê? Porque ele é uma pessoa que pensa, queridos. Ele conhece o teu coração. Ele conhece cada um de nós, queridos. Ele sabe o que você está pensando agora aí. Se você está aqui ou se você já foi. Que às vezes você está aqui de corpo presente, mas já está pensando no boleto que tem que pagar amanhã. Pensando qual é a desculpa que vai dar amanhã. Pensando como é que vai resolver o problema amanhã. Mas sabe por que você está pensando tudo isso? Porque você não tem comunhão com Ele. Porque você está levando a sua vida desassociada dEle. O Espírito Santo tem desejo. Porque Paulo, escrevendo a primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 11, ele diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito. Ele as distribui individualmente a cada um conforme ele desejar. Sabe por que eu falei no início que pastor Felipe e pastor Júlio têm uma construção na ministração diferente? Porque ele dá a cada um conforme o desejo dele. Pronto. E sabe por que isso não me afeta? Porque não é isso que diz quem eu sou. Porque ele dá a cada um uma medida. Pronto. Vivo bem, tranquilo, bem resolvido. Porque apesar de toda a luta desse final de semana, hoje de manhã eu levantei e fui tomar um café com o cheiroso, ele estava lá e resolveu o problema. Ele sabe o que dá a cada um, queridos. Então não desejo do outro. Mas também não anule, por menor que seja, aquilo que ele tem colocado na tua mão. Porque a gente fica olhando a grama do vizinho do lado, queridos. Aprenda a desenvolver aquilo que ele colocou. Se é um talento, faça o teu melhor. Porque ele te deu dentro do 100% da tua capacidade. Ele sabe o que você é capaz de fazer. O Espírito Santo nos ama. Romanos capítulo 15, versículo 30 diz assim: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se una a mim. Ele nos ama, queridos. Ele te ama. Tem gente que não consegue se sentir amado porque não se relaciona com Ele. Está querendo buscar amor em relacionamentos. E porque está querendo buscar amor em relacionamentos, se fere, se magoam, se machucam. Agora tem ao nosso lado alguém que verdadeiramente nos ama sem interesse algum.
sem interesse nenhum. O Espírito Santo se alegra, queridos, porque um dos seus frutos é a alegria. Ele se alegra. Ele se alegra com a nossa vitória, Ele se alegra com as nossas conquistas, Ele se alegra com o nosso crescimento, no conhecimento, na graça dEle, Ele se alegra. Se você quer compartilhar com alguém os teus projetos, os teus sonhos, as tuas vitórias, você tem alguém que você pode fazer isso. Não desassocie a sua vida dessa verdade. Não ande a sua vida desassociada disso. Porque o que Deus tem reservado para mim e para você é maravilhoso. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é maravilhoso. Porque mesmo sendo difícil para Paulo enfrentar o que ele enfrentou, ele não abdicava, ele não abria mão daquilo que ele estava experimentando em Deus. É Ele que nos encoraja. A crescer, a desenvolver, a superar. É Ele, queridos. Pergunta para os pastores se é fácil vir pregar aqui. Eu estava ali agora, um louvor acontecendo, e eu falando assim com ele: não deixe eu estragar tudo que o senhor está fazendo. Estou sendo sincero, queridos. Deus, não deixe eu estragar tudo que o senhor está fazendo. E estou aqui, por quê? Porque Ele me encoraja, porque eu sei que eu não estou sozinho. E eu sei que de alguma maneira Ele está pegando o que eu estou falando, e de alguma forma Ele está traduzindo, e está fazendo algo na tua vida, queridos. O Espírito Santo fala, Ele não é mudo. A carta de Hebreus vai dizer isso, como diz o Espírito: se ouvir hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ele fala. Ele está falando toda hora. Se Ele não fala de maneira audível, Ele fala através da circunstância, fala através de pessoas. Fala através do que está aí no nosso entorno. O que a gente precisa é ter discernimento, sabedoria para entender isso, queridos. Ele fala. E assim, que é uma coisa que eu falo com Deus praticamente toda semana. Deus, eu quando eu não era filho, eu era criatura, totalmente desassociado, longe do Senhor, vivendo em outra realidade, servindo a outros deuses. O Senhor me chamou pelo nome e eu ouvi. Agora eu sou filho. O véu se rasgou. Eu estou diante do Pai. Eu quero ouvir a sua voz. E às vezes, para ouvir a voz de Deus, Deus usa alguém que está cantando. Deus usa alguém que está pregando. Deus usa um testemunho. Deus usa uma conversa. Deus usa um livro. E no livro ele diz: você está vivendo a tua vida desassociada do Espírito? Você só está virando um teólogo intelectual, um pastor intelectual. Só isso. Mas se o sopro do Espírito estiver sobre a tua vida e sobre a tua realidade,
você vai começar a perceber não os erros dos outros. Você vai começar a perceber os erros em você. Quando você estiver julgando alguém, perceba que não é de Deus. Mas quando você estiver olhando para dentro de si e vendo as suas mazelas, é o Espírito Santo que está encontrando lugar no teu coração para revelar uma verdade que Ele quer transformar na sua vida. Essa pessoa nos ensina. Com palavras de sabedoria, com revelações espirituais. Ela nos ensina a todos os momentos. Agora veja bem, como eu posso entristecer a minha esposa, como eu posso entristecer a minha filha, os meus filhos e talvez até você. As minhas atitudes, a minha relação com Ele também pode entristecer o Espírito Santo. Porque Paulo, escrevendo a Efésios, vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E como é que eu entristeço? Você já viu? Isso não acontece só na minha casa, tá? Lá na sua não está, você está tudo bem, eu só vou usar o parâmetro da minha casa, que depois fica mais fácil de eu resolver. Eu, quando Cristina, de vez em quando, né, temos as nossas DR, porque a gente, apesar de estar completando aí 40 anos junto, 38 anos de casamento, de vez em quando, né, para ficar até emocionante, né, queridos? Porque então fica tudo a mesma coisa. Se a gente não tem um jeito, a gente arruma. Mas tudo bem, de vez em quando a gente tem as nossas DR. Qual a pior coisa que você faz para uma pessoa quando tem uma DR com ela? É ignorá-la. Quando nós ignoramos o Espírito Santo, querido, nós entristecemos Ele. Amém? Você está aí? É possível a gente insultar o Espírito. A carta de Hebreus vai dizer assim: com severo castigo julgo vocês, aquele que pisou os pés, o Filho de Deus, aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Insultar. A gente pode resistir o Espírito, porque ele vai dizer assim: não resistais o Espírito Santo que está em vocês. E às vezes a gente, sem se aperceber, ou até se apercebendo, a gente acaba mentindo para o Espírito. Ananias e Safira é um relato histórico da igreja primitiva sobre isso, sobre mentir para o Espírito. E nós sabemos o resultado disso. O homem que escreveu o livro, eu não terminei ainda, né? Mas já passei da metade, porque eu estou propondo ler um livro por mês, tá? Ele vai relatar que nós podemos perder tudo, ou em tudo, todas as coisas, se não houver em nós a direção do Espírito Santo. Se não houver em nós esse relacionamento com o Espírito Santo.
De vez em quando a gente acha que está bem. A gente julga estar bem. Mas a palavra de Deus diz: aquele que julga estar de pé, ele olha para si e ele faz um julgamento da sua vida. Ele criou um padrão, um parâmetro para julgar a sua vida. Mas ele não trouxe ela aos olhos de Deus. Ele não trouxe ela sobre a régua do Espírito. E aí ele julga e está bem. Mas a Bíblia diz assim: cuide-se para que não caia. E eu não quero que ninguém caia, queridos. Eu quero que esse ano nós venhamos a experimentar da parte do Senhor, cada um de nós, como indivíduo, como família, como igreja, a manifestação da bondade e do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Agora, não dá para nós vivermos isto sem nós realmente realinharmos a nossa conduta como filhos de Deus para aquilo que é importante, para aquilo que é essencial. Como disse o pastor Júlio, a leitura da palavra, ela tem que ser essencial na sua vida. Seu tempo de devocional e de oração, você não pode negligenciar isso por nada. A sua prática de jejum, eu vou falar sobre isso aqui. Ela tem que ser algo que você tem que se aplicar. E não pense assim, queridos, eu vejo gente jejuando umas coisas que, como diz o pastor Júlio, me dói aqui, que ele não se jejua de celular, não se jejua de chocolate, não se jejua dessas coisas, de Coca-Cola. Tem gente que diz assim: eu não vou tomar Coca-Cola durante um mês. Não devia tomar Coca-Cola nunca. Nunca. Porque se você vê o nível de açúcar que tem na Coca-Cola, você não tomaria Coca-Cola nunca. E aí vocês estão tomando hoje porque vocês são novos, mas quando chegar na minha idade que as coisas começam a enroscar, você vai ver que você vai ter que cortar muita coisa. Vai na casa do outro, quer uma coca? Não, tem água. Então já é combinado. Se você me convidar a ir para tua casa, na tua casa você não precisa comprar coca, refrigerante, é água, tá? Fique em paz. Você tem que se aplicar, meu irmão. Jesus está voltando. É um tempo de santificação, é um tempo de busca do Senhor, é um tempo de conserto, é um tempo de mudança. Não dá para nós levarmos a nossa vida de agora para diante da maneira que ela chegou até aqui. Não é possível isto. Não estou bravo. Só que eu olho para a minha vida e digo: você não está bem, você precisa melhorar. Então, se eu estou precisando melhorar, eu estou colocando diante de vocês que cada um de nós precisa melhorar. Qual é a tua prioridade quando você vem para o culto, queridos? Eu vejo gente, porque daqui de cima é bom, porque a plataforma aqui é bem alta, e a gente tem uma visão. Eu vejo gente na hora do culto no celular, cara. E eu fico assim: Deus, se o Senhor voltar agora,
fico vendo gente. Aí o Espírito Santo de Deus está em mim, geme, chora de aflição, porque eu não sei qual é o teu maior receio. Eu vou contar o meu. O meu maior receio é naquele dia ele dizer: não te conheço. E aí eu vou falar: pastor, Deus, Pai, eu fui lá pastor da igreja, estava lá no ano do jubileu, e ele diz: não te conheço. Hoje faleceu um pastor da nossa igreja, pastor Lucas. Sempre que ia ao Rio de Janeiro ele nos recebia, estava lá. E sabe qual fica a minha cabeça? Porque assim, eu sou viajão, querido, eu viajo muito. A gente às vezes está fazendo lá um ofício fúnebre de um pastor, como diz o outro, encomendando a alma dele para o céu. Aí Deus vira para a gente assim, o Espírito diz assim: comigo não está. Aonde está? Às vezes a gente vai fazer um ofício fúnebre e a gente sabe que é verdade, que a misericórdia do Senhor é um motivo da gente não ser consumido, queridos. Mas a gente não pode brincar com essa coisa que é séria. Nós temos uma vida só. E depois disto, a morte. E depois da morte, nós só temos dois lugares: ou a vida eterna com Ele, ou a vida eterna longe dele. Agora, não existe inferno pior do que você ter vivido a tua vida com Ele aqui e lá você ficar. O inferno vai ser fichinha longe disso. Então eu conclamo a você, queridos: não desassocie sua vida. Não caminhe com ela como se Ele não existisse.